Muito bem, dando continuidade agora à nossa videoaula, eu vou falar agora sobre o operador lógico se, que é o if, que serve para tomadas de decisões, que é igual ao que tem lá no Excel, a fórmula lá do Excel, o if, o se, que é do tipo se, então faça. Ou seja, eu tenho uma pergunta e eu vou ter duas respostas para essa pergunta. Uma resposta caso seja verdadeiro e outra resposta caso seja falso, tá? Então, por exemplo, se eu perguntar aqui, está fazendo sol? Se for verdadeiro, vamos para a praia. É uma decisão que eu tomei. Se não, se não estiver fazendo sol, então vamos ver um filme. Vamos ficar em casa ver um filme. Então isso aqui é uma operação do tipo se, então faça. Isso aqui vai dizer para o Dynamo, né, o computador, né, toda a linguagem de programação ela vai usar esse tipo de operador. O Excel usa isso também, né? Nós já estamos bem familiarizados com esse tipo de operação no Excel. O Dynamo também, né, não vai ficar diferente, ele vai usar isso também, tá? Então, lá no Dynamo nós temos três possibilidades de usar esse operador if, que é a partir de um code block, a partir do nó fórmula e a partir do nó if mesmo, normalmente. E eu vou mostrar as três possibilidades, tá? Só para seguir aqui na questão da teoria, nós podemos ter também o se, então, encadeado. Ou seja, várias se's, um dentro do outro, né? Então, no meu exemplo aqui, eu vou para o questionamento 1, né? Está fazendo sol? Se for verdadeiro, vamos para a praia. Ok, já definiu, acabou aqui minha decisão. Se não está fazendo sol, está chovendo? Porque pode estar apenas nublado, né? O tempo. Então, por exemplo, não está fazendo sol, mas está chovendo? Se for verdadeiro, vamos ver um filme. Ou seja, está chovendo, não vamos sair de casa, vamos ficar em casa, ver um filme. Se não estiver chovendo e estiver apenas nublado, vamos ao shopping. Então aqui eu tenho três decisões que podem ser tomadas de acordo com a resposta que eu vou ter para estas perguntas, tá? E o Dynamo vai trabalhar com isso. E isso vai ser amplamente usado, porque aí ele vai automatizar as decisões, né? Eu vou já predefinir o que eu quero e as decisões vão ser automatizadas de acordo com os parâmetros de entrada lá que eu vou fornecer. Então, eu vou voltar aqui para esse exemplo. Vou colocar aqui de lado e vamos lá, vamos usar o code block para falar sobre esse exemplo aqui. Muito bem. Aí vocês podem me perguntar, mas por que está usando o code block? Não, por que não está utilizando o nó normalmente? Bem, porque com o code block e com fórmula, né, esse nó fórmula aqui, nós vamos poder inserir um código, como se fosse no Excel, por exemplo. Tá? E vai funcionar da mesma forma como lá no Excel, o raciocínio é o mesmo. Tá? Se nós formos utilizar um nó normalmente, como é o caso aqui, o nó if, o raciocínio vai ser um pouco diferente e é importante nós termos bastante consciência dessa diferença de utilização entre cada um desses nós aqui. Tá certo? Então eu vou começar pelo code block, perdão, começar pelo code block, porque ele se parece muito com o uso no Excel. E aí vai facilitar, a princípio, nossa compreensão. Tá? Então, aqui nós temos a sintaxe, certo? Que é o quê? Como o code block vai entender isso aqui. Tá? Como o code block vai entender isso aqui. Que nós, como é que eu faço o Dynamo entender isso aqui? Tá? Então, para cada uma das opções aqui, vai ter uma sintaxe diferente. Tá? A maneira que eu vou falar para o Dynamo, para cada uma das opções, code block, fórmula e o nó if, aqui, vai ser diferente. Cada um vai entender de uma forma diferente. Então vamos para aqui, a sintaxe do code block. Vocês até já viram, né?
Então, a sintaxe eu vou escrever a minha pergunta, ou seja, a minha condição, e logo após essa condição, um sinal de interrogação. Eu gostei bastante dessa sintaxe aqui, porque fica algo bem intuitivo. No Excel, se eu não me engano, nós separamos por vírgula ou é ponto e vírgula, não é isso? Lá no Excel. Depois a pergunta. Tá? Então, a pergunta depois da pergunta eu vou colocar uma interrogação. Então aqui eu coloquei uma pergunta, faz sol, tá? E aí, como eu estou utilizando um code block, o que é que aconteceu? Imediatamente ele criou uma variável aqui. Por isso que eu não escrevi separado, eu coloquei um underline aqui. Porque ele vai entender isso como uma variável. E aí ele vai criar uma entrada aqui automaticamente no nó. E aí eu vou poder fornecer uma entrada. Está fazendo sol? Sim ou não? Esse aqui é um nó bool. Tá certo, pessoal? É esse aqui, ó. Que é uma entrada booleana, né? Eu clicando aqui, ele vai ser esse. Eu apenas editei aqui, como eu já mostrei em aulas anteriores, o nome do nó, né? Alterei aqui. Muito bem. Então, voltando. Deixa eu maximizar aqui. Então, aqui eu coloquei a minha variável faz sol e aí interrogação. A interrogação aqui é da sintaxe do comando, tá? Isso aqui poderia ser um número, poderia ser uma condicional, qualquer outra coisa. Essa interrogação é da sintaxe do comando, ela é obrigatória esse sinal aqui, tá? Então, faz sol, então eu vou ter, se for verdadeiro, vamos para a praia. Dois pontos, também faz parte da sintaxe, tá? Vamos ver o filme. Então, eu tenho a minha pergunta e as minhas duas respostas. Uma, se a resposta para a minha pergunta for verdadeira. Então, ele vai executar isso aqui. Se a minha resposta for falsa, ele vai executar isso aqui. Tá? Então, por exemplo, eu coloquei aqui, está fazendo sol, falso. Então, ele vai, vamos ver o filme. Tá? As aspas aqui é porque aí eu estou entrando um valor de texto. O tipo string, que é de texto, tá? Se fosse número, não era necessário as aspas, tá? Basta eu botar aqui, botar o número, deixa eu dar um Ctrl X, bota o número 1 aqui, ok. Pronto, ele já, true, vou colocar no automático. Muito bem. Agora vamos aqui para o nosso outro exemplo, que foi esse aqui, que eu coloquei um encadeamento, onde, se a minha resposta aqui for falsa para esta pergunta, está fazendo sol? Sim. Então, verdadeiro vem para cá. Falso vem para cá. Então, o encadeamento é o seguinte, geralmente se usa aqui no falso. O encadeamento do if, né? Então, se está fazendo sol, não está fazendo sol. Aí eu faço outra pergunta. Está chovendo? Se sim, vamos ver o filme. Se não, vamos ao shopping. Então eu crio várias outras possibilidades, tá? Aqui no falso aqui eu poderia colocar outra, tá? Está chovendo muito, por exemplo. Sim, vamos de carro. Não vamos de ônibus mesmo, tá? Então aqui eu poderia ter outro quantos eu quiser, quantos forem necessários, tá? Tem uma limitação, obviamente, mas raramente vamos utilizar isso de uma maneira muito extensa para muitas decisões. Muito semelhante ao que tem lá no Excel, né? Então, como é que eu escrevo esse código aqui no Dynamo usando um code block? É muito simples, pessoal. Vamos lá. Então, aqui eu fiz a mesma coisa. Pergunta se verdadeiro, se falso. Então, onde aqui tem o se for falso, eu coloquei outro se dentro. Então, vamos observar aqui. A minha primeira pergunta é, faz sol? Interrogação. Se verdadeiro, vamos para a praia. Dois pontos.
Aí aqui, ao invés de eu já colocar uma resposta, eu coloquei outra pergunta no lugar de tudo isso aqui, do falso, né? Faz chuva? Aí ele cria automaticamente uma outra variável aqui para que eu possa dizer aqui se é verdadeiro ou se é falso. Então, faz chuva? Se verdadeiro, vamos ver o filme. Se falso, vamos ao shopping. Tá? Aí vamos observar aqui o funcionamento. Veja lá. Está fazendo sol? Falso. Então, de acordo aqui com o nosso fluxograma, vamos observar aqui. Vai ficar um pouco pequeno, mas dá para a gente entender. A minha primeira pergunta, está fazendo sol? Falso. Então eu venho para cá. E aí eu vou fazer outra pergunta, se for falso. Faz chuva? Aqui está como verdadeiro. Está chovendo. Então ele deve me responder, vamos ver um filme. E é o que está tendo como resultado aqui. Deu para entender? Né? É simples, assim, parece complicado, mas na verdade não é. Basta que a gente tenha um pouco de atenção na hora de escrever o código aqui e obedecer essa sintaxe. Né? Nada mais está vendo que no lugar do falso aqui, eu estou colocando outra sintaxe dessa inteira dentro aqui. Né? A gente observa isso bem aqui. Ó. Tá? Ao final de tudo, tem que haver uma ponto e vírgula. Se nós colocarmos só uma linha aqui e clicarmos fora do code block, ele vai colocar esse ponto de vírgula automaticamente. Tá? Então vamos modificar aqui os valores e observarmos o resultado. Então se eu responder que aqui é true, é verdadeiro, faz sol, então ele já vem para cá. Vamos para a praia. Se faz sol, vamos para a praia. Então ele já entrou aqui. Está fazendo sol sim, vamos para a praia. Quando eu coloco que não está fazendo sol, é falso, aí entrou na outra pergunta, né? Só repetindo. Então aqui ele está respondendo, sim, está chovendo. Então, vamos ver um filme. Se eu colocar aqui falso, vamos ao shopping, ou seja, não está fazendo sol, mas também não está chovendo. Então vamos ao shopping. Vamos agora ver como usar o se com fórmula. E aí vai ser muito parecido com o Excel. A sintaxe vai ser muito parecido com o que nós fazemos lá no Excel. Deixa eu criar um grupo aqui, dar um Ctrl G para ficar melhor da gente visualizar. Com o grupo a gente pode mover o grupo de nós automaticamente. O atalho é Ctrl G. Tá? Então cria um grupo aqui. A sintaxe aqui é muito parecida com a do Excel. Nós vamos colocar if, o comando if, e aqui a pergunta ou condição, né? Geralmente se fala isso também, né? E aqui é se verdadeiro, vírgula, se falso. Tá? Então a sintaxe dessa forma, desse nó fórmula é essa. E aí parece muito com Excel e aí facilita, né? Para a gente que nós geralmente já somos habituados a usar fórmulas dentro do Excel. E aí fica mais fácil. Então a sintaxe aqui desse fórmula vai ser essa. Esse nó aqui, pessoal, é um nó especial no Dynamo, tá? Ele usa o Ncalc, que é este recurso aqui, tá? A gente pode encontrar nesse domínio aqui, esse Ncalc, que é um projeto, é uma calculadora que já existe, tá? É uma coisa somente para dar mais possibilidades, né, da gente, mais flexibilidade ao Dynamo. Então, veja que nós temos várias maneiras de utilizar um único comando, né, que é o if, a partir de nós, de fórmula e de code block.
tá? O code block, geralmente, ele vai ser mais flexível, ele vai permitir mais possibilidades de código, tá? Esse fórmula aqui, ele é bom para número apenas, tá? Como no Excel. Como no Excel, basta a gente lembrar do Excel. Aí, quando nós quisermos fazer algo parecido com o que acontece no Excel, é legal utilizar isso aqui porque é mais intuitivo, né? Porque é mais parecido com o Excel. Então, esse fórmula aqui é para números. E aí, se a gente tiver qualquer dúvida, como é que escreve, quais os operadores, basta vir aqui no domínio, tá? E a gente tem aqui os operadores que ele permite, tá? Ele vai ter os lógicos, relacional, aditivo, multiplicativo, enfim, todos os operadores e as funções, tá? Ah, eu quero fazer uma potência. Como é a potência? Como é que escreve? Pou, tá? A sintaxe é essa aqui, ó. Muito parecido com o Excel, tá? Muito parecido com o Excel. Aí aqui ele já está, tem a descrição, a sintaxe, tá? Então basta a gente, nós podemos usar todas essas funções aqui nesse nó fórmula. Para o code block, tá, pessoal, já é outra história, tá? Não vamos confundir. Code block é uma coisa e o fórmula é outra. Esse fórmula, repetindo, ele usa esse código aqui dessa ncalc, tá? E aonde é que nós encontramos esse nó aqui no Dynamo, né? O code block nós já sabemos, basta dar um duplo clique aqui na área de trabalho e ele aparece. Esse fórmula nós vamos encontrar aqui, ó, em Core Scripting, e é esse aqui, tá? Então, esse nó fórmula, ele tem outra, que é esse aqui, que aí já não tem nada a ver, tá vendo? Então a gente tem que prestar atenção na hora que for utilizar o nó fórmula. É esse aqui, ó, Scripting Actions, tá vendo? Então ele aparece vazio aqui para nós inserirmos nosso código. Ele não funciona muito bem com sequências, ele não funciona muito bem assim com variáveis mais complexas, né? Um array, como eu expliquei na outra aula, também ele não funciona muito bem com isso, tá? Muito bem. Percebam aqui que ele já deu erro. Ele já não permite esse tipo de operação, tá? Ele já não permite. Então, o fórmula aqui nós teríamos uma coisa do tipo número. Eu vou colocar uma variável aqui. Se x for maior que 2, vírgula, dê um valor aqui, 1, verdadeiro, né? Se a variável x, se a minha pergunta aqui for falsa, então 0. Pronto, então percebam que ele já ficou cinza, indicando que não há erro no código aqui escrito. Não precisa o ponto e vírgula, tá? No final, então vou conectar com o Watchnode aqui, vou conectar aqui e vou colocar no automático. Então 0. Por que 0? Porque a minha entrada aqui, x, é menor que 2, tá? Se eu colocar 2 aqui, vai dar 0 também. Porque eu não coloquei maior ou igual. Eu coloquei menor que 2. Vou colocar 3, ele vai dar resultado 1, verdadeiro. Bem, vamos entender agora como funciona usando o nó. O nó, a princípio, é a forma mais fácil, porque a gente tem aqui o teste, aqui a entrada verdadeira e a entrada falsa, sendo que nós temos que prestar atenção ao seguinte. O que é que acontece? Quando nós usamos o if, ele só vai gerar o resultado após a análise dessa pergunta aqui. Não é isso? Então, a linguagem de programação ela vai analisar essa pergunta e vai ver se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Se for verdadeira, ele vai executar 1. Se for falsa, ele vai executar esse texto aqui. Vamos ver o filme, tá? Nesse caso aqui que eu estou mostrando. No entanto, com o nó, nós temos que prestar atenção no seguinte. Nós temos que criar, antes da tomada de decisão, nós temos que criar já as respostas.
Então, por exemplo, se isso aqui fossem dois pontos, eu quero um ponto no eixo X, eu quero um ponto no eixo Y. Eu já teria que criar esses pontos antes da tomada de decisão. No entanto, eu só vou querer usar o resultado dependendo desta pergunta aqui, dessa entrada do teste. Tá? Então, o que é que isso vai acontecer? Vai acontecer uma duplicidade de pontos. Tá? Então, nós temos que prestar atenção bastante nisso. Como eu falei, na próxima aula eu vou dar um exemplo prático de tudo isso que eu estou explicando aqui. Né? A partir de todas as videoaulas anteriores, eu vou dar um exemplo prático de como utilizar todo o assunto das videoaulas anteriores, sequências e essa parte de lógica. Então, observem que o funcionamento é esse. Está fazendo sol? Verdadeiro. Vamos para a praia. Mas eu já criei antes a entrada aqui. A entrada não é criada depois dessa tomada de decisão, ela já está criada. Essa é a diferença, tá? Então, se aqui é verdadeiro, então vamos para a praia. E aí ele sai como resultado aqui, vai para a praia. Então, o que eu quero dizer, se isso aqui fosse um ponto, esse ponto ia ser duplicado aqui. Ele ia aparecer duas vezes lá na minha geometria. E aí eu tenho que ter cuidado com isso, tá? Se for falso, vamos ver o filme. E aqui a parte encadeada, veja que eu tenho que criar tudo antes, tá vendo? No lugar do falso, né, como a gente fez anteriormente, eu já vou criar outro if. E aí antes dele eu já crio aqui as entradas. Isso é para quando eu utilizo um nó. Então vamos ver o funcionamento aqui, ó. Está fazendo sol? True. Vamos para a praia. Ele vai usar esse nó aqui como resultado aqui, ó. Tá? Se falso, aí ele vai utilizar tudo isso aqui, ó. Esse if todinho aqui, pegando toda essa parte de código aqui. Eu posso ter uma coisa imensa aqui, né? Dependendo da minha necessidade. Então, se verdadeiro, ele vai usar só esse nó. Se for falso, ele vai utilizar esse conjunto de nós aqui. Então, está fazendo sol, falso. Então, ele vai vir utilizar o que está aqui nessa entrada. E o que está nessa entrada aqui é um outro if. E aqui eu tenho outra pergunta. Está chovendo? Falso. Então, ele vai utilizar esse resultado aqui, que vem para esse, que vai jogar aqui, e vem para cá. Então, vamos ao shopping. Tá? A informação ela vem passando por aqui, ó. Isso é que é o legal do Dynamo, tá? Que é visual. Então, é muito diferente nós termos um código assim, né? Um texto, ó, tá? E nós temos isso aqui. É muito mais, na minha opinião, né? É muito mais intuitivo, né? De entender. É muito mais simples de entender. Se aqui for falso, ele vai utilizar isso aqui. A informação vem passando por esses fios. Né? Ele até chama assim em inglês, wires. Né? Então, a informação vem passando por aqui. Então, pessoal, essa foi a minha videoaula sobre esse assunto de lógica. Tá? Estudem bem, prestem atenção. Tá? Qualquer dúvida, podem me perguntar lá no canal do Facebook, né? O On Dynamo. Ele está lá disponível para todos que quiserem comentar sobre o assunto, tá? E na próxima aula, como eu falei, aí eu vou dar um exemplo prático e a gente vai utilizar tudo isso na prática e a gente vai entender bem melhor. Até lá então.